Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar apresentando um PowerPoint, uma talk que eu fiz sobre cyberbullying e as consequências para a antiga escola que eu estudava. Então, resolvi aqui gravar esse vídeo, né, para falar um pouco sobre esse tema. Um tema que particularmente nos tempos vagos eu estudo um pouco, né? Trabalho, às vezes desenvolvo algumas coisas ali é, relacionadas, né, a cyberbullying, né? Pego algumas APIs do Twitter, faço alguns scripts em Python ali para fazer um scrapping ali nos sites ali, nas redes sociais e etc. para coletar indícios de bullying, né, de postagens referentes a bullying, cyberbullying, de todo tipo de contexto, né, acontecimentos, casos e etc. Então, um assunto que acho pertinente, principalmente nos dias de hoje, né, um assunto que com a internet é atemporal, né. Então, o bullying ele vai evoluindo a cada dia que passa. Enfim, né, se você está vindo aqui por curiosidade e não tem nenhuma expertise em TI, conhecimentos uh, fundamentais, né? Tá aqui só para ouvir um pouco do conteúdo. Antes de a gente falar sobre o significado de cyberbullying, né, a gente precisa trabalhar alguns conceitos, né? Então, sobre web, sobre internet, né? Então, a rede mundial de computadores hoje talvez seja o nosso segundo lar, né? Eu sempre gosto de dizer que é a nossa segunda vida, né? Nossa segunda realidade ali, né? Antigamente, para a gente fugir da realidade, a gente tinha ali televisão, a gente tinha as brincadeiras, né? Que a gente fazia ali quando era criança. Uh, a nossa mente também é uma forma de criar uma realidade alternativa, e a internet hoje em dia tem essa possibilidade. E você consegue viver com mais intensidade. Por quê? Porque não só você está preso ali, talvez uma fantasia que você tem, mas outras pessoas podem estar dentro dessa fantasia, dessa realidade que você cria ali dentro da internet. E quando eu falo realidade, eu não digo somente todo aquele conceito de metaverso, de jogos online em si, né? Mas você criar grupos onde pessoas que tenham o mesmo pensamento que você possam se reunir para trocar ideias, discutir e etc. Né? Então, a web em si, ela é importante, né? Porque ela permite com que a gente se conecte com pessoas ao redor do globo, né? Então, é, a famosa internet em si, né? Então, a rede mundial de computadores que hoje tem aí quase 60, 70% da população global aí. Então, é, muita gente, especificamente muitos usuários aí no mundo, né? Então, só para vocês terem uma noção, hoje, antigamente, músicas, né, que cantores lançavam nas plataformas da internet, se passasse de 10 milhões de visualizações, já era um marco muito histórico, né? Significa que a música estava gerando aí o que eles chamam de hype, né? Ou gerando aí um comentários ao redor do planeta, ao redor da sociedade em si. E bom, né? Hoje em dia, com a presença da internet aí, não só através dos computadores, mas também através dos smartphones, celulares inteligentes, perdão, relógios inteligentes e entre outras formas de eletrônico, né? Até as televisões hoje em dia têm a internet no seu
no seu hardware especificamente, tem ali a possibilidade de conectar ali dentro do seu próprio software meios de navegação, né, navegadores, é, plataformas de streamers, né, como Netflix, etc. Então, para vocês notarem como a internet ela evoluiu, né? Então, hoje em dia, é, não é de se impressionar que você tenha conteúdos que passam de 100 milhões de visualizações e pessoas aí que movimentam bilhões e bilhões de visualizações por ano, né? Então, os famosos influencers, né? Então, desde os TikTokers, dos YouTubers e etc. E aí tem o conceito de cyber, né? Que entra da palavra bullying, cyberbullying, né? O que é cyber em si? O cyber é basicamente uma forma eficaz e eficiente de organizar todo tipo de informação que o ser vivo produz. E o local que a gente consegue organizar isso é a internet, né? Ah, então é onde a gente consegue armazenar, transmitir e até mesmo contribuir, alterar, manipular informações ali que são geradas por indivíduos, né? Seja informações biológicas, físicas ou até mesmo informações sociais, né? Gostos e etc. Né? Então a internet, o mundo virtual aí, né? O que é o mundo cibernético, né? Onde esse espaço virtual, esse espaço que transcende a realidade e que permite que a gente eleve nossas características para esse mundo, né, criando-se um paralelo ali, né, muito aquela coisa de Matrix em si, é o que leva aí o conceito de cyber, né. E aí quando a gente vai falando de cibernética, né, a gente fala de cyberbullying, né, todo esse conceito em si, cyber, e quando a gente fala de bullying, né, um bullying em si, né, o ato ali de difamação, né, de calúnia, agressão contra uma pessoa, seja por uma perseguição, por conta de uma característica, um jeito, formas da pessoa falar, né, de agir. E isso muito comum no ambiente escolar, mas não se prenda a ambientes escolares, mas também pode ter no ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, no modo geral, é, algum tipo de bullying. Né? Então, em resumo, né, o cyberbullying especificamente é quando alguém tenta intimidar, humilhar alguém. Então, é você compartilhar fotos embaraçosas de alguém sem autorização, fazer comentários vexatórios, né, comentários em publicações ofendendo alguém, isso é um tipo de bullying, né? Então, é pouco se falado, né? Hoje a gente fala muito da calúnia, da difamação, né? Mas é relacionado ao cyberbullying, né? E aí a gente tem 10 formas de cyberbullying que acontecem. Existem várias outras formas, isso vai evoluindo conforme o tempo, né? Mas a gente tem a calúnia, a gente tem a difamação, a gente tem a injúria, a gente tem as ameaças, o constrangimento, a falsa identidade, a perturbação, o stalking, o sexting e até mesmo o hackeamento, né? Então, você hackear a conta de uma pessoa, comprometer, invadir uma conta, um perfil ali, para usar isso como um objetivo de prejudicar a reputação de alguém, é crime, né? E isso é uma forma que hoje o cyberbullying vem sendo praticado, né? O stalking em si, você ficar perseguindo uma pessoa ali é, recorrentemente, né? Monitorando todas as atividades, perseguindo, né? Aquela pessoa, o que ela está fazendo, todos os seus passos, né? E o sexting também, que é bastante problemático, né? Então, você enviar mensagens sexuais, pegar conteúdos explícitos ou vazar imagens daquela pessoa de uma forma que ela não esteja ali, que ela esteja despida, né, nua. Então isso é uma prática ali, o sexting, né, e hoje os adolescentes, né, especificamente praticam bastante, né, a questão de enviar
nudes para seus companheiros ou pessoas que sentem tal confiança e infelizmente podem ser vítimas aí de bullying especificamente, né? Então, criar uma falsa identidade também, criar um perfil falso, seja de uma outra pessoa, ou seja daquela pessoa que você está fazendo bullying, para gerar ali uma, um constrangimento, fazer uma difamação e etc, né? E aí, quando a gente fala de cyberbullying, tem toda aquela questão de consequência, né? A gente tem as 10 formas de... Eu mostrei 10 formas ali. Então, tudo isso acontece, né? Vários cenários, né? Vazamento de nudes, etc. Constrangimento ilegal, uma difamação, uma calúnia. Isso gera uma repercussão negativamente para aquela pessoa na sociedade. As consequências são enormes, né? Desde a depressão, pânico e fobias sociais, a ansiedade, a baixa autoestima, o isolamento, pensamentos suicidas, pensamentos de vingança. Isso eu atrelo muito àquela questão da pessoa querer se vingar de alguma forma, e os métodos de vingança são inúmeros, né? Então, desde cometer crimes dentro do ambiente escolar, ou até mesmo tentar fazer dar na mesma moeda ali, o troco na mesma moeda e etc, né? Então, irritabilidade, autoflagelo, dificuldade de comunicação e relacionamento e trauma, né? Gera um trauma na pessoa que ela vai carregar ali para a vida inteira, né? Talvez ela saia daquela situação, mas a situação nunca vai sair dela, vamos dizer assim, né? Ou seja, ela consegue talvez vencer, né? Aquela situação ali, mas aquilo dali fica registrado, né? Para sempre na memória, né? Então gera-se um trauma especificamente. E consequências do agressor. A gente tem que falar também que o agressor tem consequências, né? E as consequências vão desde isolamento social, dependendo, porque hoje em dia ninguém quer se relacionar com pessoas que cometem tais atos, porque a reputação em si, se a repercussão for negativa, é do ser humano ele se afastar de negatividades, né? De coisas que podem prejudicar ele no futuro também. Então, você vai perder amigos, você vai ser isolado, você vai ter uma reputação negativa, você vai ser imputado a outros crimes. Então, por exemplo, vamos supor que você é maior de idade, né? Você tem, sei lá, 18 anos e a vítima tem 16, 15 anos, né? E você pratica o sexting com essa pessoa, e pelo Estatuto da Criança e Adolescente aqui no Brasil, antes dos 18 ainda assim é um adolescente, é uma criança. Então você pode ser imputado a crimes de armazenamento de conteúdos conteúdos sexuais infantis, né, de abuso, eu não gosto de usar o nome pornografia, né, infantil, porque eu acho que quando você se tem conteúdos de crianças e adolescentes ali em situações que muitas vezes não são situações que elas desejam, muito mais pela extorsão, você está armazenando ali conteúdos sexuais inapropriados, né? Conteúdos de abuso, né? Você está cometendo um abuso sexual contra essa pessoa, seja ela uma menina ou um menino. Isso se encaixa para ambos os sexos, de modo geral, né? E você tem uma dificuldade ali, você vai sofrer por esses crimes, você vai ser imputado se isso for levado à justiça, né? Então você vai sofrer processos judiciais, desde processos por calúnia, difamação, outros crimes também, se ocasionarem uma agressão, afetar negativamente o seu desempenho
acadêmico e expulsão escolar, né, também. E não só isso, pode afetar o seu desempenho profissional e ter uma demissão da sua empresa por questões de bullying e etc, né? Então, inúmeros problemas. Mas claro, né, o agressor, ele também tem os seus problemas psicológicos, né? Não levando em conta, não justificando o que o agressor faz, ao contrário, né? Tentando analisar psicologicamente porque o agressor às vezes age dessa forma. Em inúmeros casos é porque não tem um bom convívio familiar, um bom convívio pessoal e até mesmo uma autoestima baixa, né? Uma inveja sobre aquela pessoa, né? Então, eu torno aqui na vítima, né, que às vezes pensamentos de vingança, todos esses pensamentos vão surgir, mas a melhor solução adiantando que uma das melhores soluções para vencer o bullying é o sucesso, né? É você mostrar que você não é aquilo que aquela pessoa comenta sobre você, ou faz sobre você, né? E claro, né? Tomar todas as medidas, né, cabíveis, e cabe não só do adolescente, da vítima, né, da pessoa, do adulto, adolescente, criança, etc. Mas cabe também do apoio, seja dos pais, seja da justiça, seja de colegas, né, que acham isso injusto, direção escolar. Então, assim, ter um apoio, uma base de apoio é muito importante para que esse tipo de situação gere consequências e não impunidade especificamente. E aí eu trago casos de cyberbullying, né? Então a gente tem a Mega Meyer, então uma jovem ali de 13 anos que sofreu, né, com um suposto namorado virtual, ou seja, foi criada uma conta fake ali, um perfil falso, e isso prejudicou muito ela, né? Gerou baixas autoestimas, né? Então, uma vizinha que fazia esse tipo de situação e manipulava a garota para que ela revelasse informações pessoais sobre a vida dela que fosse utilizada ali como objetivo para bullying, né? Felizmente a situação foi que ela se suicidou e aí foi criada uma entidade não governamental para o combate ao bullying, né, e o cyberbullying aí mundialmente. Então, é, e é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, essa ocorrência de criações de organizações em diferentes estados, né? Porque cada estado tem uma forma de tratar, né, a sua justiça contra esse tipo de caso. Tem também a Amanda Todd, né, por exemplo, que foi uma canadense aí de 15 anos, né, e a gente, é, ela basicamente tirou a própria vida após ter ali uma perseguição, né. Então, fotos do seu corpo foram expostas ali e esse vídeo ficou bastante famoso, né. Tem esse vídeo aqui na plataforma do YouTube, onde ela diz o porquê está fazendo esse tipo de situação. Infelizmente foi aí até uma situação aí que acabou ceifando, né, a vida dessa garota aí, foi a Amanda. Prince foi uma outra garota aí que se suicidou em janeiro de 2010. Então ela se enforcou, tudo por questão de cyberbullying. Então onde a escola que ela estudava ali, ela sofria ali bullying, cyberbullying, a perseguição ia do colégio para casa. E quando a gente fala bullying só fica no colégio, não, o bullying ele continua, e hoje com a internet, com as redes sociais, ele acaba sendo muito pior do que o ambiente escolar, né? O ambiente escolar, antigamente você ficava até aquele momento, bom, acabou, né? Mas hoje não, hoje o bullying ele pode ir para horizontes muito maiores, né? Então acaba sendo bastante complicado. E aí Hana Kimura, né, foi aí uma lutadora japonesa que até participou de um reality show e por conta do seu estilo, né, ela acabou recebendo vários comentários deploráveis ali na plataforma do,
no Twitter e outras plataformas, e consequentemente ela acabou se matando aí por intoxicação. E aí temos o brasileiro também, o Lucas Santos, que foi um caso fatal aí em 2021, que ele postou ali uma brincadeira ali no TikTok, né? Ele tinha uma. Ele fez um vídeo com um amigo ali, que segundo ele foi para tirar uma onda, né? Ali no TikTok, e infelizmente o vídeo teve uma repercussão negativa e o jovem não tinha uma preocupação de que a tia dele iria pensar algo ali e desse ali uma bronca e tudo mais, né? E consequentemente ele acabou ceifando aí a sua própria vida. Então é uma situação bastante complicada, né? Então essa é a versão da história que até então foi divulgada pela mídia. Mas no modo geral tudo partiu ali do cyberbullying especificamente. E aí tem aquela coisa, né, os famosos top 10 das redes sociais. Então, o top 10 é a prova de que os pais e escolas falham a educar as crianças, principalmente na área da internet. Não tem uma educação digital, tem uma educação sobre em si, o uso da internet. As crianças, os adolescentes acham que a internet é uma terra sem lei, mas não é. É uma terra com leis e com leis rígidas também. E eu não digo só leis jurídicas, né, mas a lei da comunidade, né, em si, né, os famosos cancelamentos. Então isso pode tanto o agressor ele pode a vítima sofre e o agressor também pode sofrer também com bullying também. Então sofrer ali com feedbacks negativos, né, vamos dizer assim. Então dedicar, né. Então é muito comum em colégios ter esses top 10, né, pega fotos de garotas, de garotos ali, né, e cria-se esse top 10 especificamente, né? E isso é uma cultura que já vem surge de algumas redes sociais. O próprio Facebook, né, que foi um dos objetivos foi criado ali para dentro da universidade e foi criado o top 10 de alunas mais bonitas, etc. Então já era uma prática ali que já surgiu dessas redes sociais que hoje são bastante utilizados para isso, né? Então cabe também às redes sociais tomarem as medidas para acabar com o cyberbullying? Sim, cabe também, mas os pais, as escolas e o adolescente ele também tem que entender o papel dele, né? Todos têm o seu papel, sua responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada. Então não é uma responsabilidade única, mas sim compartilhada. E aí como que a gente previne, né, o cyberbullying? É difícil identificar um agressor, ou não ter um espaço para resolver de uma forma imediata, né, e preventiva. Mas existem inúmeras formas, né? Aqui eu peguei um texto especificamente de um de um de uma organização que que dá detalhes, né, que ajuda no combate ao bullying. Eu agora não lembro o nome, me fugiu o nome. Mas se eu lembrar eu coloco na descrição. E claro, né, gravar mensagens, ter provas, armazenar as conversas, não apagá-las, né? Para caso você queira tomar as medidas judiciais, você ter ali provas que podem ser utilizadas, né, para complementar o seu boletim de ocorrências. Pode fazer um boletim de ocorrência online, você pode comunicar ao conselho tutelar, você pode comunicar às delegacias de polícia especializadas e na dúvida você tem a Cefernet, né? Então a Cefernet ele ajuda ali e te dá as melhores soluções, né? Te dá um guia ali do que você pode fazer. Você tem a Defensoria Pública, você tem o DEIC e tem as delegacias ao redor do país aí que focam em crimes eletrônicos e digitais, né? Mas melhor na dúvida, se você não sabe para onde ir,
acesse o new.safernet.org.br helpline. E aí você vai ter um serviço ali que pode te orientar melhor do que você pode estar fazendo. E o que diz a lei, né? Então, calúnia, difamação e injúria, né? Então você tem as penas, os conceitos, mas enfim, é bastante complicado, né? Então muitas vezes não é aplicado que a pena devida ali contra o indivíduo. E aí você tem Diga Não ao Bullying, né? A Lei Anti-Bullying 13.185, a única lei que tem sobre bullying especificamente. Existem outras leis que puxam mais essa questão de calúnia, difamação e etc. O Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, por caso de os seus dados estão sendo utilizados ali, sei lá, hoje algumas práticas que feitas, né, é você fazer um doxing, né, ou seja, você pegar informações de uma pessoa, endereço, CPF, RG, etc., e usar essas informações para fins criminosos e difamatórios, né? Então é bastante complicado. Então as empresas que permitem esses tipos de vazamentos também podem ser processadas, porque os seus dados são importantes e devem ser seguros no momento que você armazena eles em algum sistema, no momento que você confia ali numa aplicação. E tem os perigos das redes, né? A menina de 12 anos sequestrada não poderia ter conta no TikTok. Então teve o sequestro de uma menina aí que ela estava, acho que no Rio de Janeiro, e foi parar no Maranhão, ou vice-versa. E ela tinha 12 anos e todas as plataformas têm idade mínima, né? Mas criança é esperta, né? Então coloca lá que nasceu nos anos 1900 e bolinha e ponto, né? Não tem nenhum tipo de validação e é isso. Mãe denuncia onda de ofensas contra a filha de 14 anos e infelizmente alguns pais ajudam os filhos a combater, né, esse tipo de situação, mas acabam sendo vítimas também. Então acaba sendo bastante complicado, né? E vale ressaltar, a internet não é uma terra sem lei. Então existem formas de você processar e etc. Né? E crime, armazenar e divulgar fotos e vídeos de crianças e adolescentes em cenas, em atos, né, íntimos. Né? Então você não pode fazer esse tipo de situação, você pode ser preso. E isso gera muitas dores de cabeça. Então, principalmente se você for fichado, vale ressaltar que quando você é fichado, algumas empresas podem te aceitar e alguns outros cargos não. Né? Cargos de grandes estratégias, principalmente se você tem o sonho de se tornar aí um, um agente federal no futuro e etc. Né? Fichas como essa não são bem-vindas nessas corporações, principalmente porque são corporações como essas que combatem crimes que violam a integridade de crianças e adolescentes, né? Protegem essas pessoas. Então diz que sim, faça uma denúncia, abra aí, oriente aí essa pessoa que foi vítima a abrir um boletim de ocorrência. E aí tem um artigo que a Sofia e a Samira fez que fala sobre um culto, né, de assassinos e massacres escolares que corre a solto no TikTok. Então são milhões de visualizações e a plataforma ela tenta tomar medidas contra isso, mas as medidas não são efetivas. Eles precisariam melhorar essas medidas. E os adolescentes acabam manipulando um algoritmo para que dificulta a plataforma fazer as análises. Então é, é uma briga de gato e rato, né? Então é um artigo bastante interessante, fala um pouco sobre como isso está se tornando um problema e a gente está tendo casos mais comuns de situações como essa e infelizmente se as medidas não forem tomadas, né, as coisas podem aí piorar, né? Por enquanto isso é uma pandemia americana, né? Mas a gente acaba exportando muita coisa dos Estados Unidos para cá, sejam elas boas ou ruins, a gente acaba exportando. Né? Então, não, não queremos que essas situações aconteçam naturalmente. Né?
né? Mas imagine, são mais de, dentro de uma faixa de 3 anos, foram mais de 200 tiroteios escolares nos Estados Unidos. Imagine 200 escolas, principalmente aqui na região de São Paulo, onde eu vivo, onde uma região aqui da Zona Leste, imagine, né, 100 escolas aqui, mais de 200 escolas aqui da região da Zona Leste, uma sendo atacada aí toda semana, ou duas escolas sendo atacadas ali por semana, né? Então é bastante complicado. E aí, ó, Discord, né? Famosa rede social dos gamers, né? Onde os gamers se encontram, mas também existem canais ali que parecem parece até é, é, vamos dizer, é, uma história inventada, né? Mas tem canais ali que são piores do que websites que você encontraria ali dentro de uma rede Onion, né? Uma rede Tor ali que é a famosa Deep Web, né? Então a Dark Web, Deep Web, todos esses conceitos que eu tenho um vídeo no canal aqui explicando também o que são, né? Mas enfim, o Discord ali tem toda essa questão de assédio, essa falta de moderação, crianças e adolescentes agindo de formas criminosas, né? Isso e criando ali pensamentos extremistas, né? O lar também do extremismo. Então, Discord é uma das redes sociais aí para ficar de olho, né? Além do WhatsApp e do Telegram, entre outras redes sociais, Discord é um dos mais utilizados e infelizmente tem muita coisa perturbadora ali. E até acho interessante, tem um youtuber chamado Gustavo Stax que mostra alguns casos e alguns casos ali trazem ali o Discord, né, como uma das formas de comunicação, o Reddit ou channels, né, que são canais ali, são fóruns onde pessoas se reúnem para trocar ideias, né. E aí eu deixo essa reflexão, né, como que você utiliza as redes sociais? Você usa de forma consciente? Você ignorar é uma solução, né, ignorar toda a situação, bullying especificamente? Bloquear o agressor é efetivo? Contar ao adulto de confiança ajuda? Procurar ajuda profissional é útil? Psicóloga, uma terapia, professores e etc. Né? Enfrentar o valetão é a melhor forma? E conversar com o agressor pode te ajudar? Ou seja, né? Entender, né? Porque o agressor persegue tanto, mas será que pode te ajudar? Então, há muitos fatores a serem analisados. Posso dar respostas sobre cada um desses tópicos? Não, porque é bastante particular. Né? Se o máximo que eu posso dar uma resposta é como que você usa as redes sociais? Eu digo, evite superexposições, postagens que podem é, 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 gerar má interpretações. Antes de postar, pense, será que eu... não vou postar. Que esse pode acabar gerando más interpretações ou me gerando aí dores de cabeça. Ciclos de amizade e comportamento, então, entender como você utiliza as suas redes sociais e quem são seus amigos, né? As redes sociais é a sua segunda casa, muitas das vezes, seu segundo lar, né? Sua segunda vida, especificamente. Você não vai querer qualquer pessoa entrando na sua vida. Você não gosta. Aí eu faço questionamento. Se você não gosta que seus pais é, ou algum parente, alguém próximo de você der a pitaco sobre a sua vida, por que pessoas de fora não têm que dar? Né? Por que você aceita isso de pessoas de fora? Então, reflexões. Né? Então, sempre pense antes de fazer, de agir. E aí tem séries de documentários que eu recomendo aqui para vocês darem uma olhada, aqui no YouTube mesmo. Então, para fazer toda essa reflexão aí sobre esse conteúdo. Mas enfim, foi isso. Espero que vocês tenham curtido.
Espero ouvi-los, né, os comentários, e fico à disposição também para qualquer questão. É um prazer estar falando desse assunto, conscientizar dos perigos é bastante importante, é pouco se comentado, e quando é comentado não é da melhor forma, né? Então são visões técnicas, visões, não sou um psicólogo, sou mais mais pro lado técnico ali em relação à cibersegurança ou boas práticas, né? Mas também tem um pouco de experiência envolvido aí na questão de bullying, etc. Então existem formas de lidar e existem, e hoje está muito melhor do que antes, né? Então você consegue lidar aí você consegue ter ajuda, né? Mas basta focar nos canais de comunicação corretos, né? Então, e procurar pessoas de confiança. E quando eu falo confiança, pessoas que você sinta na liberdade de conversar e que você saiba que ela não vai fazer um pré-julgamento ali, né? Ter um pré-conceito sobre você e vai tentar entender melhor e trazer uma solução, ou ser um ombro amigo especificamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos, né? Se você principalmente tem interesse sobre cibersegurança, e fico à disposição aí para qualquer coisa. Podem me procurar no LinkedIn e lá eu posto algumas coisas também interessantes, quase que diariamente. Então, muito obrigado e até mais.